Doutor Ítalo Santos aqui. Vamos então conversar sobre a inter-relação entre o peso e o diabetes mellitus do tipo 2, né? E de que forma isso pode vir a trazer problemas sérios para você e, mais ainda, quais são os padrões alimentares que vão te ajudar a superar esse problema, que vão diminuir o impacto disso na sua vida, que vão até muitas vezes evitar que você venha a desenvolver o diabetes ou pré-diabetes, ou também fazer com que o seu diabetes que você já tem hoje em dia seja mais facilmente controlado. Claro que volto aqui a dizer o seguinte: eu não estou aqui determinando nada que você tem que fazer sem uma consulta médica, eu não estou determinando um tratamento específico para você, eu estou buscando na ciência padrões alimentares que são hábitos de vida e não tratamento, mas que favorecem o metabolismo a ter melhor controle do diabetes, ou mais ainda, a diminuir a chance de você ter diabetes caso você esteja acima do peso. Tá? Então isso aqui são dicas que são de mudança de hábitos de vida, mas de forma alguma isso aqui exclui a necessidade de você ter uma consulta médica, uma orientação pessoal de um médico, uma avaliação precisa sua sobre a sua condição de saúde, beleza? Então que isso aqui serve apenas como mais um apoio, mas que não substitua tudo que você precisa de um médico. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, em mente, que realmente é totalmente conhecida a relação entre o aumento da gordura corporal, certo? Então, não é o peso em si, é mais do que isso, é a gordura corporal e mais ainda, em mais detalhes, é a gordura corporal acumulada principalmente em torno dos nossos órgãos internos, que a gente mede isso através da circunferência abdominal. A gente sabe que existe uma curva que é gradualmente maior. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance de desenvolvimento de diabetes e pré-diabetes tipo 2 e também de infarto de AVC. Então, quer dizer, controlando isso daqui, você controla não só um problema, mas pelo menos 3 e muito sérios. A circunferência abdominal ela é uma forma da gente medir a obesidade, ou seja, isso não é uma questão somente de peso, mas de medida. O que acontece? A circunferência abdominal ela tem mais correlação, ela consegue prever mais o risco de desenvolvimento dessas doenças do que o índice de massa corpórea. Praticamente não existe diabetes mellitus do tipo 2 sem que antes tenha acontecido um acúmulo de gordura corporal, principalmente na região dos nossos órgãos internos. Basicamente o que acontece é que esse excesso de gordura faz com que a insulina não consiga ter o efeito dela, conforme acontece nas pessoas que não têm excesso de gordura. E a metabolização da glicose no sangue passa a ser muito difícil, precisando de níveis cada vez mais altos de insulina. E aí a insulina, na verdade, ela vai depositar cada vez mais gordura. A insulina é o hormônio responsável, digamos assim, pelo acúmulo de gordura no corpo. E mesmo assim não vai conseguir ter um bom controle do nível da glicemia no sangue. E aí isso vira realmente um ciclo vicioso. Isso é denominado de intolerância à glicose. Pensa em uma situação de intolerância como, por exemplo, que é muito comum e falado hoje em dia, que é a intolerância à lactose. O que você faz quando tem intolerância à lactose? Ou você reduz muito o consumo, ou você para de consumir. Senão você vai continuar tendo as consequências. Aqui o raciocínio é exatamente esse. Mas não sei se você já percebeu, mas na medicina nem sempre o raciocínio que a gente faz, ele é exatamente como que acontece. Então, para isso, são necessárias pesquisas. Então, eu encontrei um estudo que foi publicado em 4 de janeiro de 2018, em que ele reúne várias pesquisas em torno de um assunto e faz uma análise global desses dados. Primeiro, ele avaliou 8 tipos de padrões alimentares, incluindo low carb, medium carb, low fat, que é de pouca gordura, de baixo índice glicêmico, a mediterrânea, a vegetariana e vegana, a paleolítica e a hiperproteica. Na verdade, foram 8 padrões alimentares diferentes. E ele avaliou qual desses padrões alimentares tinha um melhor resultado em termos de controle do diabetes. Bom, então nesse estudo, que envolveu 56 pesquisas realizadas em 4.937 pacientes com diabetes mellitus tipo 2, foi então avaliado qual desses padrões alimentares eram os que melhor tinham resultado em controlar o diabetes, obter melhores índices de controle. E o que foi visto é que as dietas que mais tiveram resultado positivo em controlar o diabetes foram justamente a low carb e a dieta mediterrânea, certo? E interessantemente, a que teve pior resultado foi a low fat, que na verdade a low fat tem alta quantidade de carboidrato, tendo em torno de 50% de carboidrato na dieta, enquanto que essas daqui não passam de 25%, 30%, mostrando aí que o raciocínio foi comprovado pela pesquisa científica.